O meu nome é Rosário Mozo e nós estamos num programa que ensina o quê? A criar e a construir um espaço interno. Para que nós queremos criar um espaço interno? O meu propósito principal desse programa é que a gente consiga criar uma nova humanidade. Explico para vocês o que quer dizer, e essa minha ideia louca de querer criar uma nova humanidade. Eu penso o seguinte: se você não souber quais são as leis, os princípios e tudo que rege a humanidade e o nosso planeta, você nunca vai poder criar uma nova humanidade seguindo todas as regras e seguindo todas as leis. Por quê? Porque você vai acabar, em alguma hora, você vai acabar entrando numa falha que você não vai conseguir consertá-la. Se você consegue, na verdade, e prestar atenção nas coisas que você está fazendo, sabendo que as leis e os princípios que regem o comportamento humano, você vai conseguir o quê? Você vai conseguir se centrar em tudo isso. E você vai começar a trabalhar com o quê? Com a tua consciência. Você vai começar a ativar o quê em você? O que quer dizer a consciência especificamente? É começar a ativar o teu corpo Deus. Você vai me dizer, corpo Deus, Rosário, você é louca. Deus não é um corpo, é sim. E é um corpo Deus dentro de você. Assim como você tem um corpo físico, assim como você tem um corpo emocional, assim como você tem um corpo espiritual, e assim como você tem um corpo mental, você também tem um corpo Deus. Então, o que nós estamos ativando quando a gente começa a sincronizar a nossa consciência? Nós ativamos nosso Deus. Todos nós somos deuses. E vocês já escutaram isso falar? O próprio Jesus dizia que ele era o Filho de Deus. E que todos nós somos a mesma coisa. Então, nós temos um corpo Deus dentro de nós. E quando a gente começa a ativar esse corpo Deus, ele começa a trazer outras frequências para dentro de nós, porque nós já deixamos de pôr o quê? O poder no outro. Nós começamos a perceber que o poder está dentro de nós e que a gente pode criar muitas coisas diferentes. Mas o problema é que, quando a gente acha que é uma porcaria, né, que é vítima, que somos uma coisa que nunca vai poder fazer nada, nós achamos que a gente não tem poder nenhum e que pode qualquer pessoa vir e tirar o nosso poder. Então, este programa é justamente para isso. É para você conseguir se empoderar, mas através da linha reta, através usando todas as leis e todos os princípios. Então, o princípio de hoje que eu quero falar é um princípio muito interessante. Tá? Esse princípio é um princípio que ele rege o comportamento humano. E ele diz que quando você persegue um fim, você se encadeia a esse fim. E você acaba fazendo que esse fim seja o teu manipulador. Aquela coisa, ou aquela pessoa, ou aquele sentimento, ou aquele trabalho, ou aquela casa, ou aquilo que você está perseguindo, faz com que você se torne um manipulador teu. Então, deixa eu te explicar melhor o que é tudo isso, porque hoje eu entrei com um papo bem difícil, que para muitas pessoas pode ser uma coisa absurda, e vão dizer, essa mulher é louca, o que está falando, nunca entendi nada disso, tá pirada, não é nada disso. É. O pior que é, talvez você hoje pense que eu sou louca, e você não consiga entender o que eu falo, porque às vezes eu falo coisas que me vêm muito loucas, né, e que eu digo, será que as pessoas vão conseguir compreender? Porque quando veio isso para mim, eu sabia exatamente que isso era verdade. Talvez eu não compreendesse isso na sua totalidade, e acho que ainda não compreendo isso na sua totalidade. Ele é tão profundo, que tudo isso que eu falo aqui, eu mesma não compreendo ele em toda a sua totalidade. Porque na hora que você compreender tudo isso na sua totalidade, cara, você se torna realmente um Deus. Você começa a ativar o teu corpo Deus. E aí, quando você ativa o teu corpo Deus,
que faz importância criticar um outro? A crítica começa a ser tão idiota. Você começa a perseguir coisas que não têm importância nenhuma. Então, deixa eu te explicar o que quer dizer isto de perseguir um fim. E por que muitas pessoas, mas muitas pessoas no planeta Terra, estão encarceradas, estão aprisionadas, estão na prisão que elas mesmas colocaram. Ninguém fora colocou. Não veio um policial e colocou a pessoa na prisão. Não. A pessoa mesmo está na prisão, ela sozinha. Quem que se colocou na prisão? Ela mesma. Ela é responsável de se colocar na prisão. Mas ela não conhece as leis nem os princípios. Ela não conhece quais são as leis que regem o comportamento humano. Então é fácil de você se colocar na prisão, porque eu já estive na prisão. Diversas vezes. E muitas vezes ainda eu caio na prisão. E aí eu digo, puxa vida, eu estou entrando na prisão. De novo. Por quê? Porque quando você persegue um fim, sem importar nada, e você vai em frente com aquilo, esse fim se torna o teu Deus. Esse fim se torna o teu manipulador. Então, deixa eu te contar um exemplo que pode, de repente, começar a abrir um pouco a cabeça do que eu estou falando, e talvez você possa até se identificar com aquilo que eu estou dizendo. Muito bem. Eu conheci uma senhora, né, que ela gostava muito de viajar. Então, o que ela fazia? Ela juntava o ano inteiro para poder viajar. Normal. Quantas pessoas fazem isso? Perfeito. Só que ela considerava a viagem um Deus. A viagem era o seu manipulador. A viagem manipulava a sua vida. Mas como, Rosário? Uma viagem vai manipular a sua vida? Sim. O que ela fazia? O que essa senhora fazia para poder viajar? Ela passava numa escassez violenta durante um ano e obrigava os filhos dela a passarem por uma escassez violenta, porque ela tinha que juntar dinheiro para viajar. Então, conclusão, ela não vivia a vida. O objetivo dela era o tempo todo, eu quero viajar, eu vou viajar, eu vou viajar, eu vou viajar. E tudo que fazia era para viagem. Ela gastava tudo. Ela não comprava roupa, ela comia muito com pouca escassez, né, com muito justo as comidas, não podia ter nada especial. Por quê? Porque ela tinha que juntar dinheiro para viajar. E obrigava os filhos a fazerem a mesma coisa. Conclusão, quando eles iam viajar. Os filhos odiavam viajar. Porque, lógico, o que acontecia? Ela fazia com que a pessoa passasse todo um ano numa escassez louca para poder viajar no final do ano. Então, conclusão, o que se converteu uma simples viagem? Se converteu num Deus. Porque a pessoa deixou de fazer tudo em função de guardar dinheiro para poder viajar. E eu pergunto a vocês, quantas vezes vocês já fizeram isso? Quantas vezes vocês têm um projeto ou querem algo e tornam aquilo um seu Deus? Só que sempre vai ter o Deus e vai ter o inferno. O Deus e o diabo sempre vai estar, porque nós vivemos num mundo dual. Então, não tem como você dizer que uma coisa não faz parte da outra. Claro que faz. Se você não quiser olhar, esse é outro problema teu. Mas sempre vai estar. Sempre uma grande alegria vai ter uma grande tristeza. Sempre. Por quê? Porque nós vivemos num mundo dual e essa é uma das leis. Esta é uma das leis da nossa vida. E até ontem me perguntaram sobre a lei da casualidade, né, que é uma das leis, que na verdade é a lei que está, o que está dentro está fora, né, e o que está em cima está embaixo, então são os espelhos, nós sempre vamos ter os espelhos, sempre, mas ela não é a lei da dualidade. A lei da dualidade é a lei da polaridade, que existe um
branco e um preto, um mais e um menos, e os dois são iguais. Né? É a lei da polaridade. Então, essa lei da dualidade é a lei da polaridade, e a lei da polaridade nos diz que sempre temos dois lados, e que não tem como. A única maneira de você amortiçar isso é que você vá mais para o meio, e que ele não seja a potência máxima de alegria e a potência mínima de tristeza. Né? Então, por exemplo, se você está alegre, você não pode estar muito alegre, porque o que acontece com os bipolares? São isso, estão lá em cima e estão lá embaixo. Né? Então, quando você equilibra os pratos, e você deixa os dois mais ou menos igual, você mais ou menos elimina essa posição de dualidade, de ir para um lado e ir para o outro. Então, quando a gente persegue um fim sem nada, tá? Você acaba se encadeando nisso. Você acaba entrando numa prisão, porque você torna aquele fim um Deus. Vou contar uma outra história. Por exemplo, uma pessoa que quer construir uma casa. E o fim dela é a casa. E ela não pensa em mais nada, ela só pensa na casa. Todo o dinheiro que ela ganha é para colocar na casa. Toda energia que tem vai para construir a casa. Conclusão, ela faz daquela casa o seu Deus. Ela não faz mais nada a não ser de pensar em sua casa. E ela deixa todos os outros projetos em volta e não coloca nada de dinheiro em outra coisa e não vive em função até que a casa esteja pronta. E aí o que acontece? A casa começa a dar problema ou tem alguma coisa e ele vive a vida um inferno porque a meta dele era a casa. Ele estava perseguindo um fim incondicionalmente e não queria saber de mais nada. Conclusão, ele estava fazendo daquela casa um Deus. E esse Deus estava passando a fatura, como eu já falei. Né? Nós temos a nossa conta e a nossa nota, e ela vem cobrar. Agora você vai dizer, mas quem que vem cobrar? Alguém de fora? Não, cara. Tudo acontece no teu mundo. Por isso que você aprender a fazer um espaço interno em você, você começar a criar e construir um espaço interno, saber que ele existe e saber que ali você pode ter um processo de cura de você mesmo e que você não pode, se você não quiser, não depende de mais ninguém, se você não quiser. Mas se você quiser, também pode depender. Também você pode dizer, ó, eu vou levar na minha terapeuta para que me ajude a resolver isso. Vou fazer uma constelação para que me ajude a resolver determinada coisa. Né? Então, você começa a comandar a coisa, e você não deixa de ser comandado, você vai sabendo exatamente o que você quer curar. Então, quando você acontece isso, você se torna você o teu Deus. É você que cuida de você. E você não deixa que o cuidado teu esteja na mão de outra pessoa. Então, o que acontece com isso e que também se junta com outro princípio, que é o princípio da renúncia. Existe um outro princípio, que é o princípio da renúncia. E ele está dizendo de que se você só vai atrás do prazer, você vai encontrar o Deus que não é o prazer. Porque existe um Deus prazer, mas existe também a outra contrapartida. Então você vai se encadear nisso. Mas continuamos seguindo o nosso raciocínio da nossa pessoa que nos manipula, aquilo que nos manipula. Né? E quem passa a fatura? Quem é que está cobrando? É o nosso parte emocional. Porque imagina você colocar num rigor você e toda a tua família, porque você tem que construir uma casa. E você só pensa na casa, você come pensando na casa, você dorme pensando na casa, você levanta pensando na casa, o teu processo é a casa, e você não quer saber mais nada. Até que aquela casa não esteja construída, você não serve para mais nada. O que acontece? A tua parte emocional vai cobrar de você. Cara, você perdeu 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos para construir uma casa. E isto vai vir. A fatura vem. Então, o que acontece? Né? Como é que a gente deixa de fazer isso? Você vai me dizer, mas Rosário, não vou ter mais metas? Não vou ter mais objetivos? Porque é a mesma coisa com o trabalho.
Eu tenho um trabalho, e eu quero aquilo, e eu persigo aquilo, e eu deixo minha vida um inferno, a minha e a todos os que estão por perto, em função daquele projeto que eu quero. E não penso em mais nada. Nada pode ser me desviar daquele processo. Eu ponho tudo que eu tenho para fazer aquilo. Então, isto está errado. Porque você está se encadeando. Você está colocando um Deus fora que não é um Deus. Você está encontrando deuses que não são verdadeiros. Você está perseguindo um objetivo que não vai levar você a nada. E que quando você conseguir esse objetivo, você vai perceber que você perdeu a sua vida. Porque você foi manipulado por esse objetivo, mas não era aquilo que você realmente queria fazer. Então, como fazer isso? Como organizar isso? Como organizar isto na tua vida para que você não faça isso? Então, a solução é: você tem que ter uma meta? Tem. Tem que ter um objetivo? Sim, tem. Mas ele não é... Você vai em direção àquele objetivo. Se você vai conseguir o objetivo, isso não é o importante. O importante não é chegar no ponto. O importante é o caminho. É tudo que você vai fazer para que aquilo se dê. Agora, você precisa ter um norte? Claro que precisa. Precisa ter uma direção. Para onde você vai? Porque você é o cocheiro da tua vida. Você é o que comanda, você que dirige. Você está num carro e você dirige isso. Então, você é o que dirige a tua vida. Então, a tua vida, ela tem que ir num determinado objetivo. Mas você não pode colocar tudo em função daquilo. E você não pode parar a tua vida para fazer aquilo. Não, você tem que ir e gostar do caminho. Gostar de todo o processo que você faz, até chegar no objetivo. Que o objetivo, na verdade, ele só é a direção para onde você está indo. Não quer dizer que você tenha que se estropiar inteira e colocar aquele objetivo um Deus teu, para que você consiga fazer as coisas que você quer. Então, a partir do momento que você começa a gostar do caminho, se divertir com todo esse caminho, suponhamos que essa pessoa queira ainda construir a sua casa. Ele tem em mente construir a sua casa, mas ele não vai fazer tudo e deixar tudo para trás na sua vida por causa da construção da casa. Sim, ele está indo naquela direção. E a construção da casa faz com que seja algo prazeroso para ele. Ele está indo, está construindo seu espaço, está indo, está buscando como é que, sonhando, né, com o que ele vai fazer, mas aquilo não pode ser o seu Deus. Ele tem que fazer aquilo, juntando tudo e caminhando junto. Porque aí a roda da vida começa a funcionar inteira. Ela não para na metade do caminho, ela continua funcionando. Né? Você não deixa de ver a tua família porque você está construindo uma casa, você não deixa de ter amigos porque você está construindo uma casa, você não deixa de cuidar da tua parte emocional, física, mental, espiritual, porque você está construindo uma casa. Não, você continua em frente com isso, com toda a tua roda andando no meio do caminho. É a mesma coisa que a pessoa da viagem que eu coloquei. Está errado ela querer viajar? Não. Mas ela não podia colocar aquilo como um Deus. Porque na hora que você colocar a viagem como um Deus, ela fazia todo um sacrifício, e não era só o sacrifício dela, porque ela comandava o sacrifício também dos filhos, que tinham que entrar no mesmo sacrifício dela, tá? Para conseguir a viagem. Porque aquilo era um Deus para ela. Só que isso não se tornava um Deus. Porque depois que você chegava na viagem, você percebia que, cara, por que eu fiz tudo isso? Então, você, sim, pode escolher viajar, pode querer fazer as coisas e vá buscando em você qual é a força maior que eu falei ontem, que está impedindo você de viajar. Porque quando você quer alguma coisa e essa coisa não se dá, ou acontecem tantas coisas no meio do caminho que não se dão, é porque existe uma força maior que não quer fazer isso.
E essa força maior, ontem nós vimos que poderia ser uma coisa externa que vinha a você. Geralmente ela se manifesta como uma coisa fora, externa. Mas ela sempre é algo interno de você. É algo que está dentro de você, que está dizendo para fazer uma mudança, que está cobrando algo em você. Porque você, no fundo, você não queria tudo isso. Então, como você não queria, ou tem algo dentro de você, tem uma parte de você que não quer, provoca essa força maior. E por isso que você tem que parar, retroceder, analisar, convencer essa parte para poder ir. Não seria muito mais legal que essa mãe, de vez de obrigar as crianças a irem viajar, ela, em vez de... Poderia continuar juntando dinheiro, mas ela tinha que fazer o quê? Ela podia obrigar as crianças a irem juntos e estarem naquela escassez toda para conseguir o dinheiro? Não. O que ela tinha que ter feito? Ela tinha que ter conquistado as crianças e colocado o espírito da viagem, que estava dentro dela, nas crianças, para que as crianças dissessem, vamos, escolho também ir nessa viagem. E aí o processo de juntar dinheiro para viajar não seria um sacrifício, começaria a ser um processo de vida, começaria a ser algo prazeroso, poderia ser algo que unisse a família em função de um objetivo em comum, que seria viajar. Mas o que essa mãe fez de errado? Ela simplesmente obrigou as crianças. Ela quis forçar tudo a um fim para conseguir viajar. E se ela tivesse usado a sua inteligência para conseguir conquistar essas crianças, a fazerem com que sonhassem junto com ela a viagem, e que colaborassem para que juntassem o dinheiro para poder ir aproveitar isso, teria sido muito mais legal. Então, você não pode forçar nada a um fim. E eu não digo forçar as outras pessoas. É forçar a você mesmo. Porque essa mãe, ela tinha como espelho dela, ela tinha as crianças, mas, na verdade, as crianças representavam algo dela, que ela não queria ver. Algo que, dentro dela, tinha uma parte dela que sim, que queria ir na viagem, mas outra parte dela, não. Outra parte dela dizia, cara, eu estou numa escassez desgraçada para poder viajar. Então, o que acontece com isso? Por isso que o mundo, como eu digo, ele não acontece nada fora. Tudo que acontece dentro de você. E tudo que se apresenta fora é o que está dentro de você. Então não adianta brigar, não adianta criticar, não adianta culpar o outro, porque isto não vai resolver a tua vida. Você pode até fazer se você se sentir melhor. Mas isto não vai resolver a tua vida. Então você pode criticar e se matar criticando os outros. Se começar a dizer que o outro que impede você de ser feliz, e pode ter certeza que não é. Quem está impedindo de ser feliz é você. Quando você começa a perceber que o teu mundo está dentro só de você, e que ele só existe dentro de você, e que dentro de você tem um reinado, um palácio, uma cidade, você tem tudo o que você quiser está dentro de você. Mas isto é você descobrir você. Como você pode começar a descobrir você? Você começando a ter o teu espaço. Primeiro você tem que criar um espaço para você poder existir. Porque você diz, mas como, Rosário? Como é que eu não existo? Eu não estou aqui? Não estou olhando para você? Claro, eu entendo que você está ali. Só que quem está ali é teu... Não está você. Não. Você acha quantas pessoas tem vazias pelo mundo? Muitas. Muitas pessoas que estão vazias. Que elas estão andando num corpo, mas elas não estão ali. Elas não residem no seu corpo. Residem em outro lugar. No meio do espaço. Então, são pessoas que não estão inteiras. São pessoas que não estão completas. São pessoas que não conseguem realizar nada, porque elas não estão com elas. Elas não estão preenchidas de quem? Delas. Elas não se dão conta que elas são tudo.
E que tudo que existe fora é o que está dentro de si. E aí sim é essa lei da correspondência. Né? Dessa pergunta que fizeram ontem. Né? Então é isso, a lei da correspondência é isso. É tudo que está dentro de você, está fora de você. Então, se a tua vida está uma droga, cara, começa a olhar para dentro, não começa a olhar para fora. Se tua vida está uma droga lá fora, é porque lá aqui dentro você tem que resolver algumas coisas. E como você vai resolver aqui dentro alguma coisa? Você nem sabe que você tem dentro, começa por aí. Você nem sabe que você tem um espaço interno. Não tem a menor ideia de como você vai acessar esse espaço interno. E aí começa a complicar, porque você vai dizer, você está me dizendo uma coisa que eu não consigo nem entender o que você está me dizendo. Eu sei que não é fácil. E se fosse fácil, e se todo mundo fizesse, seria um mundo maravilhoso. Mas o problema é que não, as pessoas não sabem. Então, como não sabem, tem que vir falar com elas. Esse é meu papel. Se você dizer, mas por que você está aqui falando disso? Eu estou falando disso porque isso é uma coisa importante. É uma coisa tão importante como ensinar a ganhar dinheiro. E tem muitas pessoas ensinando a ganhar dinheiro. E está tudo certo. Cada um está fazendo a sua parte. Eu estou ensinando as pessoas a fazerem o seu espaço interno. Você vai dizer, mas é louca? Bom, mas pode ser até que seja louca. Mas o problema é que se você não criar teu espaço interno, por mais que você aprenda a ganhar dinheiro, você não vai conseguir manter esse espaço interno. Você não vai conseguir manter esse dinheiro. Você vai começar a viver, você vai colocar o dinheiro, um Deus. E quantas pessoas fazem da sua vida um Deus, o dinheiro? A única coisa que mexe elas é o dinheiro. Então, o dinheiro se tornou um Deus. Mas também ele tem o outro lado, que é também o inferno. E estão os dois lados juntos. E quantas pessoas quebram todas as leis para conseguir dinheiro? Por quê? Porque aquele é um Deus. Se você diz, mas eu tenho uma oportunidade, por exemplo, porque mesmo no mensalão e tudo mais, todas essas propinas e todas essas histórias, por que aconteceu? Porque essas pessoas estavam tornando um Deus o dinheiro. E eles achavam que o dinheiro, que era o importante, cara, eu ganhar 1 milhão de reais sem fazer nada, é um Deus? Não é um Deus? E você acha que você está fazendo alguma coisa? Não! Você acha que a vida começou a brilhar para você. Porque você ser responsável, você estar no meio de um jogo desses, que você pode ganhar sem fazer absolutamente nada, 1 milhão de reais, você se acha um Deus e acha que o dinheiro é um Deus. E que você é o escolhido de tudo isso. Agora, se você soubesse as leis, como é que você faria? Se você soubesse as leis, você começaria a ver outra história em você. Você começaria a dizer, esse dinheiro, de onde vem? Esse dinheiro está certo? Qual é a causa e efeito desse dinheiro? E se eu pegar esse, vai prejudicar alguém? Esse dinheiro pertence a quem? Aí você começaria a pensar de que pegar aquele dinheiro, em vez de ele ser um Deus importante para você, seria uma desgraça para você. Você estaria destruindo a tua vida e a vida dos outros. Então, é começar a perceber que existem leis e de que você não pode simplesmente anulá-las. E não são as leis dos homens. Isso é o pior de tudo. Porque se você pode contestar uma lei. As leis dos homens. Você pode ir lá brigar, não, mas isso aqui não é desse jeito, é de uma outra maneira, blá, 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 blá. Você pode fazer isso. E pode discutir todas as leis que são feitas. Todas as leis do país, disso, daquilo, você pode discutir isso. Mas estas leis que eu estou ensinando a você, não adianta discutir. Você pode discutir tudo que você quiser. Sabe o que eu te aconselho? Que você as entenda. Que você as compreenda. Porque na hora que você as entender e as compreender, você vai começar a pensar de uma outra maneira. Você vai se dar conta de coisas que você não se dava conta. Por isso que as pessoas andam vazias.
Porque a metade das coisas elas não compreendem. Elas não conseguem entender. Elas não acham que tem lei nenhuma. Não acham que elas podem fazer o que elas quiserem. Tá? Acham que tem que culpar a todo mundo que anda fora. Que ser vítima é a melhor maneira de solucionar um processo. Então, é isso que acontece. Por exemplo, uma mulher que o marido bate. Você vai me dizer, mas como? Coitadinha da mulher. Mas ela está batendo nela. O mundo que ela tem lá fora é o mundo que está aqui dentro. E se essa mulher, em vez de ficar brigando com o marido, começasse a procurar dentro dela, que parte dela está chamando isso? Que parte dela quer que batam nela? Que comportamentos ela está tendo que fazem com que o marido bata nela? Ela vai começar a prestar atenção e vai começar a se dar conta de que ela está pedindo por isso. Que de uma maneira mórbida, ela sente prazer em que o marido bata nela. E que ela nunca vai sair daquela situação, porque na verdade ela não quer sair dessa situação. Porque ela está sentindo prazer nisso. E você vai me dizer, mas é um prazer idiota, como é que vai ser um prazer com dor? É um prazer com dor, mas é um prazer. Então, é tão complexo tudo isso, que eu posso ficar conversando com vocês muito tempo. Mas por hoje, nós vamos parar por aqui. Por quê? Porque eu quero que vocês talvez não consigam entender tudo isso. Porque hoje eu misturei muita coisa. Né? Eu falei de um processo integral. Eu não falei de uma única lei e de um único processo. Hoje eu peguei várias vertentes para mostrar a vocês que não existe nada lá fora. Para mostrar para vocês que as coisas são muito mais complexas do que a gente pensa que são. E que muitas vezes a gente busca deuses o tempo todo fora de nós. Quando, na verdade, esse Deus está em nós. Ele é um corpo. Nós. Só que conseguir acessar isso não é fácil. Por quê? Porque toda a nossa educação, há décadas, vem sendo para fora, culpando todo o fora. Se matavam, se brigavam, se queimavam na fogueira, faziam milhões de coisas fora. Mas o que tem que resolver é o que está dentro. Se a gente começar a perceber isso e começar nem que seja a mudar uma pintinha dentro de você, se você conseguir entender uma parte só de você, você já começa a mudar um montão de coisas. Por quê? Porque aí nós temos uma outra lei, que é a lei da vibração, que graças a Deus que ela existe, e que através da nossa vibração nós começamos a vibrar em outro processo. Nós começamos a vibrar em outra vibração. E aí começamos a trazer outras pessoas que às vezes estavam adormecidas, começam a acordar. Não esqueçam que nós estamos no amanhecer galáctico. E eu quero que várias pessoas comecem a acordar. Então, qual é o meu trabalho aqui? O dia começou. Nós estamos no amanhecer. Então, vamos lá, vamos começar a despertar. Vamos começar a nos dar conta do que está acontecendo, mesmo que ainda estejamos muito adormecidos. E eu não estou aberta totalmente. Eu sei que eu enxergo um pouquinho mais, mas eu não enxergo tudo. E eu vejo isso, que eu me surpreendo com coisas que acontecem comigo, de conceitos que como que cada vez você começa a compreender algo mais que você achava que você compreendia antes. E que você achava que aquilo era, que você tinha entendido tudo. E, no entanto, só tinha entendido uma parte. E à medida que vai passando o tempo, você começa a se dar conta que aquilo é muito maior do que você acha que é. Você começa a dar conta de outras coisas. Então, cara, começar a viver dessa maneira e começar a se dar conta de que existe uma série de coisas, de que tudo isso que eu estou ensinando para vocês é vivo, ele não é morto. Não é uma coisa, 2 por 2 é 4. Não é. Eu só estou ensinando para você o que eu compreendo. Mas você pode vir e me dizer, Rosário, eu compreendi outra coisa.
E isso me aconteceu com uma das leis, que é a lei do gênero. Eu sempre achei que a lei do gênero era masculino e feminino, que era homem e mulher, e que isso existia na Terra, e que é uma das leis que não adianta, você pode fazer o que você quiser, mas para ter criação, para ter vida, precisa do lado masculino e do lado feminino. Não tem como. É a lei do gênero, é uma lei. Mas aí eu fui num curso que aquilo me abriu a cabeça de uma outra maneira, e eu fiquei muito braba, porque eu disse, esse cara não sabe o que está dizendo da lei do gênero, porque ele não falou disso. Ele falou de um outro ponto de vista da lei. E eu disse, esse cara não entende as leis. Está falando uma coisa que não entende. Eu fiquei muito brava. Mas a partir desse momento, eu comecei a prestar atenção. E quando caiu a minha ficha, eu disse, uau, o cara sabe muito mais que eu. Só que eu estava na arrogância, na coisa que eu sabia das leis, sabe nada. Você não sabe nada, você sabe uma parte. Mas depois existem outras partes. E aí ele começou a dizer que a lei do gênero é a lei das gerações, que é a lei da nossa ancestralidade, das nossas ancestrais, das nossas gerações, que vem de para trás e vem para frente. E a partir disso, essa lei cresceu um montão. Porque realmente você tem um pai e uma mãe, mas você tem toda uma história de pai e tem toda uma história de mãe que fazem parte de você. E que por mais que você diga, eu não gosto da minha mãe, eu odeio meu pai, problema teu. Eu aconselho você a entrar em acordo com isso. Mas você tem toda a herança da tua mãe e toda a herança do teu pai. Conheça você ou não. Então, a lei começou a crescer. Então, você percebe, e eu sei, eu tenho certeza disso, que tem muito mais coisa atrás disso. Coisas que a gente não tem condições nem de compreender hoje. Tchau para vocês e nos vemos então amanhã às 8h49. Tchau, tudo de bom.